Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio. Rede Canção Nova essa que atinge quase todos os rincões do Brasil. Nós chegamos falando para a Rádio Canção Nova AM 1480 de Gravatá, no Pernambuco. Rádio Canção Nova AM 1210 em Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Rural AM 1090 em Natal, no Rio Grande do Norte, e Rádio Canção Nova São José AM 1160 Itabuna, na Bahia. Essas são algumas rádios que transmitem conosco esse programa Mais Saúde, que é um programa de utilidade pública. É um programa que tenta orientar você, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse momento, aquela pergunta que às vezes você não faz para o médico quando você é atendida, ou porque às vezes não dá tempo, ou porque às vezes até o médico não permite que você faça essa pergunta. Por isso que eu trago profissionais de saúde para responder essas perguntas para você. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui hoje com um amigo meu, que é o Dr. Cirilo, que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele fez um estágio pós-doutorado em Berlim e Badenhausen, na Alemanha, para desenvolvimento do coração artificial no INCOR. E atualmente ele é professor colaborador médico em hematologia e hemoterapia na Faculdade de Medicina da USP. Ele tem várias pesquisas na área de hemostasia e trombose e é chefe do serviço de hemostasia e trombose do INCOR, onde a gente trabalha junto já há alguns anos, né, Cirilo? Há muitos anos. Bom dia, boa tarde, Cirilo, muito obrigado por você ter vindo aqui hoje, nesse sábado, né, que vocês deixando aí essa hora de lazer com a família, com seus filhos, mas sempre é bom a gente fazer alguma coisa em função dos outros. É por isso que eu te chamei, para orientar esse povo todo, que esses ouvintes da Rádio Canção Nova. Muito obrigado a todos, obrigado ao Rock, amigo de muitos anos, há mais de 20 anos. Muito prazer em conversar com vocês. Vejo que é o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. É impressionante. Chegamos em vários. E sem contar, Cirilo, pela internet, porque a gente tem o acesso pela internet. Nós recebemos às vezes ligações de Portugal, do Japão, que realmente a gente não tem ideia não existem limites para a comunicação hoje em dia, né? Pela internet a gente vai longe. E é por isso que eu te chamei, Cirilo, aqui, porque é importante que a gente veja e tire algumas dúvidas desse povo. Todo mundo se preocupa com trombose, né? Qualquer coisa vai dar trombose, vai viajar de avião, então precisa tomar remédio para não ter trombose. A gente fica ouvindo essas conversas todas, e mesmo esse público do interior, né, que mora no sítio, você vê aquela perna cheia de varizes, então começa a falar, vai dar trombose. Mas o que é trombose, Cirilo? Trombose nada mais é do que um coágulo, um emaranhado de sangue numa veia, principalmente. Geralmente essa obstrução acontece no membro inferior do paciente e que pode soltar um êmbolo, né, um coágulo sanguíneo que vai parar no pulmão, e aí se chama embolia pulmonar. O risco da trombose nada mais é do que o maior causa que poderia ser a embolia pulmonar. E a gente vê muito mulheres, né, meninas que tomam anticoncepcional, que fumam, né, porque a gente sabe que o risco de trombose aumenta. E nós tivemos até um caso no hospital, até uma colaboradora nossa, que voltando de viagens do exterior e apresentou um quadro de falta de ar, no final estava tendo uma embolia pulmonar, né? Então isso é frequente, Cirilo? É frequente. Hoje no Brasil, aproximadamente 200 mil pessoas são acometidas por algum fenômeno trombótico. Como o Dr. Rock falou sobre a pílula anticoncepcional. Geralmente, o que acontece no Brasil, quem recomenda a pílula é amiga da É verdade. E quem tem que recomendar a pílula é o médico. E sempre fazendo uma história familiar e pessoal dessa indicação da pílula. Outra coisa, o fumo. Eu odeio cigarro, né? Eu sou um cara que odeio totalmente cigarro. E a conjunção pílula, cigarro e história familiar não tem dúvida, né? É uma bomba atômica. Sem dúvida. Então você vê trombose. Agora, eu te falei, a gente atinge várias classes sociais, uma enormidade de gente. E tem gente que mora no sítio, tem gente que mora nas cidades.
tem pessoa de idade que a gente atinge. Agora, muita gente toma remédio para evitar trombose. E às vezes a pessoa não entende por que tem que ficar fazendo o exame toda semana ou uma vez por mês. E essa dificuldade toda de ficar tomando esses anticoagulantes, que a gente receita no hospital às vezes, né? Uma pessoa que é acometida de trombose, é aquela pessoa que fica com a perna muito inchada, que tem aquela úlcera na perna, tipo uma afta grande, né, perto do tornozelo. Isso é um fator complicador. Outra coisa que a gente precisa, quando é recomendado anticoagulação oral, para o sangue ficar mais fino, geralmente acontece na fibrilação atrial. O paciente que tem alguma arritmia cardíaca, que o cardiologista, como o Dr. Roque, muitas vezes prescreve, é o anticoagulante. Só que o paciente muitas vezes fala, pô, eu tomo esse medicamento para afinar o sangue, por quê? Eu vou ter o risco de ter hemorragia. Só que o que a gente vê é que a pessoa que toma anticoagulante, o risco de hemorragia é muito menor do que o risco de uma trombose cerebral se ele não usar o anticoagulante oral. Só que é necessário que a gente faça controles periódicos desse paciente. Por isso que muitas vezes o cardiologista prescreve o anticoagulante oral para essas pessoas. E é difícil às vezes o paciente entender isso, né? Por que ele tem que afinar o sangue? Por quê? Porque é complicado. A alimentação também tem que Ele nunca teve nada, né? Nunca teve nada. Vai tomar um remédio sem ter nada. Que é preventivo, a gente tá. Ele fala, mas a alimentação, Cirilo, por exemplo, tem que ser algum tipo especial de alimentação quando as pessoas tomam esses anticoagulantes? A gente, no nosso manual do INCOR, a gente tentou colocar que a alimentação, que se entrar na internet, por exemplo, não se pode comer verduras verdes, que vai inibir. Eu acho que o que a gente recomenda é que não coma muita verdura, mas faça seu hábito alimentar diário equilibrado e o médico faça esse controle. Outra coisa que a gente tende a evitar é a bebida alcoólica. O paciente que toma anticoagulante oral não deve fazer uso de bebida alcoólica ou, se possível, o mínimo possível. Então é importante esse tipo de conhecimento, né? Porque muita gente toma anticoagulante mesmo por aí, a gente sabe disso. Precisa de verdura por causa do bolo alimentar, né? Precisa, senão como é que vai fazer? É verdade. Então você vai adaptando, né, o remédio com o hábito alimentar. Outro dia veio um paciente no consultório, Roque, que o médico tinha falado que ele não podia comer verduras. Só que ele era vegetariano. Coitado. Ele chegou chorando. Não podia comer nada. Não, aí é o cúmulo, não né? Pode. É lamentável. Mas vocês vejam só, hoje no programa Mais Saúde está falando sobre alterações do sangue. Está aqui comigo o Dr. Cirilo, que é um amigo lá do INCOR, e ele é responsável pela parte de hemostasia e trombose do INCOR. E você pode passar para cá as suas perguntas, você pode passar e-mail para cá, para a rádio, através do e-mail maissauderadio@cançãonova.com, que nós responderemos esses e-mails para você. Mas, Cirilo, voltando a falar sobre a sua especialidade, o que mais chega no seu consultório de doenças do sangue? Hoje em dia, geralmente o aumento do ferro na circulação sanguínea. Isso é uma coisa que a gente tem visto, e a principal causa dessa chegada do paciente com que a gente chama ferritina, né, que é a reserva que a gente tem de ferro, e muitas vezes pode ser por questões hepáticas, inflamações hepáticas, e a principal causa é o álcool. As pessoas hoje em dia estão bebendo muito. E depois eles não sabem, eles não falam pra gente, né? Não. Você pergunta, se bebe? Não. Aí o meu médico mandou tomar vinho, só que não a quantidade que o pessoal está tomando. Uma vez por dia, né? Começa a tomar às 9 e vai até a noite, né? E isso, o ferro em excesso é tóxico. E ele começa a se depositar do cérebro, no coração, causando arritmia, na tireoide, causando hipotireoidismo, no pâncreas, causando diabetes, no fígado, causando cirrose, ou muitas vezes levando até o câncer hepático. E essa ferritina alta é muito frequente mesmo. Muito frequente. E as pessoas ficam apavoradas com isso. Mas não é para você ficar para procurar o médico. Precisa se tratar, né? Acho que a questão alimentar é muito importante. Não fazer uso abusivo de carnes, não fazer uso abusivo do álcool, como eu citei anteriormente. Procurar um médico que saiba monitorar essa questão alimentar. Porque muitas vezes eu vejo que os colegas também não sabem. Não sabem. Veja só, existem várias alimentações, dietas até anti-inflamatórias, que funcionam muito bem nesse tipo de paciente, né? Então, contra radicais livres. Exato, quer dizer, que funciona bem.
Mas o paciente fica preocupado, porque chega até momentos que você tem que tirar sangue do indivíduo. E tem questões hereditárias, né? Só que a questão hereditária é muito difícil fazer o diagnóstico, pelo custo. O exame sai muito caro. O exame aproximadamente uns R$1.000 nos laboratórios. E nem todo serviço público ainda está não faz, né? Então tem que tratar, tem que fazer dieta, né? E tem que procurar um médico realmente especialista no assunto. E descartar questões, por exemplo, o câncer pode levar a ferritina elevada por processo inflamatório. A hepatite, que é um flagelo na nossa população, hepatite C, hepatite qualquer B, tipo de hepatite D, que no norte, que a gente chega até o norte, né, nesse programa, a gente tem que ter uma preocupação grande, que não tem vacina, né, para hepatite delta, né, e hepatite C. A hepatite B tem vacina, então é importante a gente sempre se precaver. E qualquer tipo de câncer aumenta a ferritina ou é só o câncer de fígado? Geralmente os cânceres, como o processo inflamatório, pode aumentar a ferritina, não é qualquer não. Você veja só, você falou que nós estamos falando para a região sul também. Nós chegamos à Rádio Canção Nova M660 em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz em Curitiba, no Paraná. E Rádio Canção Nova Esperança em Nova Esperança, no Paraná. Na região centro-oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Rádio Canção Nova FM 89.1 em Brasília e Rádio Ativa 1180 em Campo Grande. E na nossa região sudeste, chegamos em Cachoeira Paulista, que é a central toda da comunidade Canção Nova, que é a Rádio Canção Nova AM 1020, Rádio Canção Nova AM 930 em Bauru. Um abraço pro pessoal de Bauru, e logo nós estaremos em Bauru, eu e a doutora Gisela, fazendo aí uma palestra, uma reunião aí com todos os pessoal da comunidade de Canção Nova. Rádio Canção Nova do Grande Vale, AM 1250, São José dos Campos. Rádio Canção Nova da Divina Providência, Paulínia, São Paulo. Rádio Canção Nova do Coração de Maria, em São José do Rio Preto. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goitacazes. Você vê que a gente chega no Brasil inteirinho mesmo, né? Impressionante. Falando de Bauru, né? Bauru tem uma história de saúde com o centrinho, né? De Lábio Leporino, que é uma coisa impressionante, né? Que eles fizeram. E eu fico impressionado a quantidade de cidades que nós estamos chegando nesse momento. E veja bem, tudo isso acontece por conta da sua contribuição. Nós não temos uma propaganda comercial, nós não temos patrocinadores no programa. Você pode ver se não tem ninguém que patrocina, que paga nenhum nada laboratório, disso. Né? Nada, ninguém. Por isso que a gente pode falar à vontade e pode falar às vezes as verdades que às vezes algum laboratório, alguma coisa impede da gente falar. Mas quem patrocina esse programa somos nós, é você, sócio, que contribui através do débito automático, através do boleto, através da compra dos produtos de evangelização do Davi, da compra dos nossos livros, que compra pelo Davi, o Milagres que a Medicina Não Contou, que é o meu primeiro livro, que graças a Deus hoje atingimos a 450 mil exemplares vendidos. Realmente foi um recorde, foi um presente que nós ganhamos aí. Depois tem o Depressão Onde Está Deus, Envelhecer com Deus e os livros da doutora Gisela Savioli também, que é o Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, A Filha da Fé e o Escolhas e Impactos. Então tudo isso, você comprando esses livros, você vai estar indiretamente ajudando a comunidade de Canção Nova, ajudando esse programa a chegar até você, chegar ao ar. Mas eu tenho algumas perguntas aqui já, Cirilo. Sofri um atropelamento, fraturei a bacia e tive uma trombose venosa profunda na perna direita. Estou em tratamento, quero saber se tem cura. Sem dúvida tem cura, sim. Toda vez que a gente tem um trauma, somente um trauma de bacia, né? Onde tem uma fratura, é um fator complicador do ponto de vista de profilaxia. O que é profilaxia? Prevenção da trombose, que é um paciente que poderá estar sangrando naquele momento, então a gente não pode fazer o uso de anticoagulante subcutâneo, que geralmente são as heparinas, ou os novos anticoagulantes, que são os anticoagulantes por via oral. A gente deve usar meia elástica, massageadores pneumáticos, que muitas vezes também não são possíveis de usar em vários hospitais por questões de custo, mas a gente está brigando muito na Associação Médica Brasileira para que isso seja colocado em todos os serviços de saúde. Você fique tranquilo que você vai ter cura, sim. O que a gente não pode é deixar essa trombose aumentar. Quando a gente trata a trombose, a gente tem 3 objetivos.
que não aumente essa trombose, que não vá dar em outro local essa trombose e que não acha recidiva essa trombose. E Cirilo, a pessoa que toma anticoagulante vai tomar a vida inteira? Depois Em algumas situações, sim. Em algumas situações, sim. Nunca a grande maioria, não. Porque o paciente que tem uma trombose na perna, que a gente chama distal, abaixo do joelho, ou mesmo às vezes acima do joelho, que não tenha tido um fator importante da coagulação, ou melhor, que não tenha dois tipos de fatores hematológicos, que a gente chama que as questões hereditárias, ou muitas vezes questões adquiridas, anticorpos que aparecem, que é um pouco mais difícil a gente estar falando para o público leigo. Sim. Ele não precisa ficar anticoagulado para o resto da vida, não. Ficando 3 meses a 6 meses está mais que bom. É possível que a trombose venosa profunda ocorra nos membros superiores? Sim. No braço esquerdo, mais precisamente? Isso é um ouvinte que passou essa pergunta. É raro a gente ter trombose nos braços, geralmente por questões anatômicas, quando a gente fala alguma compressão de vértebra. Só que essa trombose pode dar embolia pulmonar. É mais raro ainda, mas pode acontecer. Mas geralmente é uma trombose benigna, né? Uma trombose sem repercussões. Sem repercussão. A trombose tem cura? Quais os riscos do professor piorar com o Quais os riscos do professor piorar com o desgaste em sala de aula? E as meias elásticas, e deve ser um professor que está fazendo essa pergunta. A trombose tem curas, como eu falei, sem dúvida alguma tem cura. No entanto, o vaso acometido pela trombose vai ser um vaso ad eternum com problemas na circulação, né? A trombose ela vai ser reperfundida, ela vai ser furada, o sangue fura esse coágulo sanguíneo. Só que o paciente, no mínimo 2 anos de meia elástica, para que não tenha a úlcera na perna, não tenha comprometimento de o sangue ficar repousando no membro inferior. Então o professor tem que usar a meia elástica, né? Basicamente tem que usar. Não só o professor, como o médico tem que usar, a secretária tem que usar, todo mundo tem que usar a meia elástica. Bom, estamos chegando ao fim do primeiro bloco do programa de hoje. Está aqui comigo o Dr. Cirilo, está falando sobre os problemas todos relacionados ao sangue, as tromboses, por que usar anticoagulante ou não. E você pode passar um e-mail para cá, interagir com a gente através do e-mail, através do endereço eletrônico maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com. E se você quiser ver de novo o programa, você pode ver através do blog.cançãonova.com/América, blog.cançãonova.com/América. Você pode entrar no Facebook, entrar no Twitter /América também, ou você pode mandar um SMS para cá através do seu celular. Você escreve CNSP, dá um espaço, escreve a mensagem, o seu nome, o lugar de onde você está acompanhando a rádio e mande para 49.400. CNSP, dá um espaço, escreve a mensagem, seu nome, de onde você é, e mande para 49.400. Nós teremos o maior prazer em responder as suas perguntas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta no programa Mais Saúde. Segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim
amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus, quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Quem me segurou foi Deus, seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus.
Estamos apresentando Mais Saúde. Na Rádio América você fica por dentro do que acontece na igreja em todo o mundo. No cenário religioso, este é o ano da vida consagrada. Papa Francisco visitará os Estados Unidos e França. 2015, ano do Sínodo para as Famílias. Notícia, formação. Papa Francisco retomou nesta quarta-feira a tradicional audiência geral. Reportagens especiais e transmissões ao vivo, só para você. Rádio América, mais informação no seu rádio. Olá, eu sou o Padre Roger Araújo. Eu tenho certeza que muito do que eu aprendi do Evangelho para ensinar aos outros, eu aprendi com a Canção Nova, porque eu fui evangelizado recebendo os materiais de evangelização na minha casa, no seminário onde eu estudava, e você também pode se tornar um evangelizador com esta obra do jeito da Canção Nova. Ligue para nós, 12 3186 2600. Deus abençoe você. Quaresma, 40 dias de reflexão, penitência e oração. Rádio América, com você, vivendo a Quaresma. Comece bem a sua Semana Santa. Participe do Domingo de Ramos na Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. Um Kairós no dia 29 de março, com as presenças do Padre Anderson Marçal. É necessário um encontro muito forte para que possa seguir Jesus. Padre Edmilson Dias e Professor Felipe Aquino. Informações 12 31 86 2600. 29 de março, Domingo de Ramos na Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. América. 12h58. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta a esse é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio América para toda a Rede Canção Nova AM. Rede Canção Nova essa que é patrocinada por você, sócio. Por nós que contribuímos através do boleto, através do débito automático, para poder manter essa obra em dia, essa obra capaz de fazer um programa que vai levar para você informações sobre a sua saúde. Está aqui comigo o Dr. Cirilo Cavalheiro, que é doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e tem aqui se deixando à disposição para responder os e-mails sobre os seus problemas de saúde do sangue. Você pode escrever para Cirilo com 2 L's, é CYRILLO.filho, CYRILLO.filho@incor.usp.br. Bom, Cirilo, tem uma pergunta de uma moça aqui, olha, que falando sobre viagem, que ela viaja muito e viaja tanto de ônibus como de avião. Se ela tem que tomar anticoagulante, tem que tomar algum produto para evitar a trombose. Como é que ela faz para evitar a trombose nessa situação? É uma questão muito frequente no consultório, pacientes que tenham viajado por muito tempo. A imobilização continuada é um fator de risco para a trombose. No avião, a condição do avião proporciona uma umidade relativa do ar muito baixa, abaixo de 40%. O paciente hoje em dia na classe econômica, ele é colocado em situações de restrição máxima, sendo que o avião não foi feito para andar durante o voo, o avião foi feito para se viajar. A gente deve evitar algumas coisas no avião. Muita bebida alcoólica, que o paciente pode ser que venha dormir numa posição viciosa. Assim, remédios para dormir no avião. A gente sabe que 70% das pessoas que tiveram trombose em voo tomaram remédio para dormir.
eles podem ficar em cima do braço, em cima da perna, e aquela situação elas predispõem à trombose. Então, tomar muito líquido, é importante tomar líquido em voo. A viagem sempre começa um dia antes. Quando eu falo que começa um dia antes, é ter um repouso, não ficar fazendo a mala a madrugada inteira e viajar às 6 da manhã sem ter tido um repouso adequado durante a viagem. Mas não só a viagem de avião, a viagem de ônibus. O paciente, como se, por exemplo, que eu estou vendo aqui na rádio, se tomar um avião no Nordeste e for lá para o Sul, quantas horas é uma viagem internacional. É uma viagem internacional. Que vai parar, além do que vai parando então, a cada 3 horas é importante que ele faça movimentos nas pernas, alongamento. Se viajar de avião, cada parada não é ficar no ônibus. Muitas pessoas descem na rodoviária, vão no banheiro, e tem muitas pessoas que não descem, né? É importante descer, fazer um alongamento, ir até tomar um cafezinho. Isso é importante. Só que no avião não dá para descer, né? Mas você a cada 3 horas dá uma movimentada nas pernas. Levanta um pouquinho, né? Se mexe um pouquinho. Não é para ficar andando no voo, porque a chance de um trauma crânioencefálico é maior se ficar em pé do que ficar andando. Então a cada 3 horas... Mas também não dá para andar muito, não dá nem para você se mexer às vezes. É ainda no banheiro. Então isso é importante. Mas não tomar remédio para dormir e não beber muito. Isso são conselhos importantes para você evitar que você tenha trombose. É verdade. Agora tem uma outra pergunta que chega aqui também. Que a mãe dela tomava um anticoagulante que era o Marevan, está escrito. E que o médico trocou, porque tem um remédio novo, que são anticoagulantes novos, que não precisa tanto controle, não precisa ficar fazendo exame de sangue toda hora. Você podia falar alguma coisa sobre isso? Muitos pacientes hoje em dia são introduzidos os novos anticoagulantes. É importante a gente frisar que a anticoagulação é de suma importância. Como eu falei, quando o paciente tem indicação de uma fibrilação atrial, quando o coração fica tremendo, ele tem indicação muitas vezes de anticoagulação oral. Muitos vêm fazendo uso do Marevan ou Coumadin, que é a varfarina. Se esse paciente estiver fazendo uso do anticoagulante Marevan e está bem adequado, bem anticoagulado, efetivamente anticoagulado e eficazmente anticoagulado, não precisa trocar para os novos anticoagulantes. Eu acho que os novos anticoagulantes vão fazer parte do nosso arsenal terapêutico. Todo mundo vai usar os novos anticoagulantes, que é a dabigatran, o rivaroxaban e o apixaban. São os nomes não comerciais e sim o sal do produto. São ótimos medicamentos e vão fazer uso do nosso... Só que ainda são caros, têm os seus problemas em relação... São anticoagulantes que anticoagulam muito rápido, mas eles deixam de anticoagular muito rápido. Por exemplo, o paciente que não tem muita aderência ao medicamento, é complicado usar. Se ele esquecer um dia, ele não é mais anticoagulado. O Marevan, se ele esquecer um dia, não vai fazer muita diferença. E se você não tomar um dia, o seu sangue pode coagular até mais. É verdade. E tem mais problema. Então é muito risco. Eu acho que vai ser feito uso por muita gente, mas a nossa geração ainda vai ficar vendo o anticoagulante oral, pelo menos o Coumadin e o Marevan, uns 25% dos pacientes vão fazer uso desses medicamentos. Eu só acho vantagem, por exemplo, quando você tem um paciente de fora, né? Pessoas que moram fora das grandes capitais, que você não tem como controlar isso nas pequenas cidades, né? Fazer exame de sangue frequentemente. Para isso que eu acho que tem seu valor. É que ainda é bem inicial, né, Cirilo? Você que faz parte do grupo que lançou aí esses remédios todos no Brasil, né? Ainda é bem inicial, a gente ainda não tem habilidade para mexer com o remédio. O que a gente tem visto, uma realidade, são os controles domiciliares, que ainda é caro. Nos Estados Unidos, na Europa, ainda tem. São aparelhos que a gente possa fazer a pesquisa do anticoagulante em casa, mas é caro. No Brasil é caro ainda. O Marevan e o Coumadin. Os novos anticoagulantes não precisam disso. Mas ainda os renais inicial, crônicos, os muito idosos, os que fazem uso de antiagregação, que é o AS, o clopidogrel, e não pode usar o anticoagulante novo. Então tem todas essas situações que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Eu acho que são excelentes medicamentos, mas
Mas é o futuro, devagar. é futuro. É o futuro. Muito bom, você veja, nós estamos falando sobre problemas do sangue. Mas tem um problema muito frequente, muito comum, que até eu estava ouvindo ontem, eu estava assistindo na TV um programa, passei zapeando, vi um filme do Mazzaropi, né? Eu lembrei da Tristeza do Jeca, era um filme chamado A Tristeza do Jeca. E o Jeca Tatu é o exemplo da anemia, do brasileiro da anemia, né? Graças a Deus a gente hoje tem mais condições de fazer controles de parasitoses, né? A gente tem cada vez mais, a gente vê menos pacientes com problemas anêmicos, como na nossa época do começo da faculdade tinha muito. Né? Mas a anemia tem frequente, né? Independente do... A gente precisa tomar muito cuidado com anemia, câncer de colo, uma coisa que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Câncer de intestino, né? Colo e intestino, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Paciente que tem por volta de 60 anos, que tem uma anemia, é um paciente que tem que ser investigado. Crianças, que eu não mexo com crianças, a gente tem de ver aí questão de parasitose, mas é uma coisa que a gente vê menos por questões de saúde pública, como a gente via anteriormente. Como antigamente a gente via, né? Era direto, né? Direto. Tristeza do Jeca, o nome de um filme que estava vendo do Mazzaropi, né? E eu lembrei do Jeca Tatu, que tinha aquela ancilostomose famosa, né? Bicho que dava um bicho no pé, aquelas coisas todas que ele fazia. Faz tempo isso aí. Mas ainda tem, né? Ainda tem, né? Mas lá no HC cada vez a gente vê menos. Realmente a gente vê menos na hematologia. Bom, isso mostra, vamos dizer, que o Brasil está melhorando, pelo menos, né? Do ponto de vista socioeconômico, a coisa está melhor do que 20 anos atrás, sem dúvida alguma. Muito melhor. Isso mostra a diminuição da mortalidade infantil, a longevidade. A longevidade aumenta, melhor, apesar do descaso do governo com relação à saúde. Você vê como Deus é brasileiro mesmo, né? Apesar desse descaso enorme de todos os governos, qualquer um governo, não tem partido aí, com relação à saúde, o Brasil quando a gente fala de trombose, isso é uma coisa que a gente fica muito ansioso. O paciente tem uma perna inchada, um risco de trombose. O médico no posto de saúde faz uma hipótese de diagnóstico de trombose. A dificuldade de fazer ultrassom para ver se tem o coágulo sanguíneo na veia é terrivelmente grande. Vai fazer um ano depois. Já resolveu tudo. Terrivelmente. Isso é uma coisa que é necessário que a gente veja. Por exemplo, muitas vezes os pacientes, como você falou, chegam um ano depois mesmo. Sim. E o problema maior também, Cirilo, é a formação do profissional que atende no posto de saúde. Esse que é o maior problema, porque fica se falando aí que o Brasil vai importar médico de fora. Acho que precisa dar nós precisamos dar formação para o brasileiro. Com certeza. É porque você vê, eles encaminham tudo para o hospital das clínicas, para nós. Você vê casos que poderiam ter sido resolvidos, né? Quanto? Muito facilmente. Controle de tempo de protrombina. Acho que 80% dos pacientes não precisavam. Não precisava, e chega e toma lugar daqueles que realmente precisam de casos mais graves. Mas então isso é a ineficácia do nosso sistema de saúde, que realmente é lamentável, né? Fazer um ultrassom da perna para demorar um ano? Que é isso? Demora um ano, com certeza. Isso é um absurdo, né? E a gente sabe, você que está me ouvindo agora já deve estar passado por esse problema, ou está passando por esse problema, né? Então realmente a gente tem que acreditar que Deus é brasileiro mesmo. E muitas pessoas morrem por embolia pulmonar sem saber que morreram. Seguramente. Quando a gente brinca, mas é uma coisa... 15% das pessoas que têm embolia pulmonar morrem se não for feito o diagnóstico. Isso é muito importante. Você vê, e morre mesmo. E 30% dos pacientes têm disfunção cardíaca, né? E morre e sem ter conversa, né? Bom, tem uma série de perguntas, vamos tentar respondê-las, Cirilo. Tenho varizes, dor na perna, e meu exame de ultrassom Doppler acusou safenas insuficientes com refluxo em toda a extensão dessas veias. Corre o risco de trombose? Corre o risco de trombose, principalmente se a pessoa for obesa, fumar, tomar reposição hormonal, tomar pílula anticoncepcional, e tem de usar meia elástica e procurar o seu vascular, né? Às vezes a retirada da veia diminui o risco trombótico, mas tem que procurar o vascular. Uma paciente foi diagnosticada como trombose venosa. Entretanto, foram feitos apenas exames físicos e bioquímicos, incluindo tempo de atividade protrombínica e tromboplastina parcial. Mas essa paciente está por dentro, hein? Essa ouvinte que fez essa pergunta, hein? É possível diagnosticar a doença com apenas esses exames? Não. A questão familiar, que é uma discussão grande, né? A gente deve fazer pesquisa ou não.
No Hospital das Clínicas a gente acaba fazendo a pesquisa, porque muitas vezes a gente vai evitar que a filha dessa paciente tome pílula. Tem um elemento do sangue chamado fator 5 de Leiden, em homenagem à cidade de Leiden, na Holanda, que é um fator que causa trombose, é a causa mais frequente no Brasil, no mundo inteiro. Se o paciente toma a paciente toma pílula anticoncepcional, tiver fator 5 de Leiden, a chance dela ter uma trombose aumenta em 35 vezes. Você vê, sério, né? É sério. Mas não é pelo TP e nem pelo TTPA, pelo tempo de tromboplastina parcial ativado, que a gente vai descobrir. É como você falou, né? A menina começa a tomar pílula porque a coleguinha toma, né? E tem vergonha de falar com a mãe ou com o pai. É importante que se abra. A melhor amiga dela é a mãe. Não existe pessoa melhor. Que vai levar ao médico, vai dar a coisa certa, né? Bom, qual a alimentação para pessoas que têm trombose? Nós já falamos, a gente deve fazer uma alimentação equilibrada. Pode comer verdura verde sem que haja excesso. Não vai comer todo dia, só se o paciente for vegetariano, né, como eu falei anteriormente. Ele tem que fazer uma dieta equilibrada e o médico tem de se adequar à alimentação desse paciente. Olha, meu marido há 2 semanas esteve internado com trombose venosa profunda. Minha maior preocupação é que, mesmo estando em tratamento, se ele pode ter uma embolia pulmonar. O médico diz que o maior risco já passou, mas eu estou com muito medo. Sem dúvida, o maior risco já passou, sim. A recorrência da trombose, sendo que o paciente que teve trombose tem mais chance de ter trombose do que outras pessoas. Mas nesse momento eu acho que o risco já passou, sim. Então ela pode ficar tranquila, né? Desde que haja o controle. Se está tomando a medicação, inclusive. E fazer o controle da anticoagulação, se for feito pelo Marevan. O que não fazer durante o tratamento da trombose venosa profunda? Uma cirurgia, por exemplo, evitar ao máximo, né? Tem trato ao dente, o dente não é fator de risco aumentado, por exemplo. Se ele for submetido a uma cirurgia de estômago, por exemplo, né? Ele tem de ser adequado e só em centro especializado vai ser feito isso. Ela teve trombose? Não tomar... Outra coisa, acho que é importante, é tanta pergunta que a gente começa a ficar... o anti-inflamatório, muitos anti-inflamatórios não devem ser usados, corticoide não deve ser usado. Uma coisa que eu falo, chá verde, em relação à dieta, cada copo de chá verde de 200 ml, ele contém 20% de uma ampola de vitamina K. E isso é um dos principais fatores de inativação do anticoagulante. Olha, pode tomar, desde que não tive trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo há 5 anos e gostaria de ser submetido ao tratamento endovascular ou outro procedimento, pois a minha perna ainda apresenta inchaço e dores leves. Quais as complicações desse tratamento? O tratamento endovascular tem risco trombótico, então o médico vai avaliar o risco durante o procedimento cirúrgico e no pós-cirúrgico, né? Mas é só no ambiente hospitalar, né? Não adianta a gente... Não sei por que tive trombose venosa profunda. Não tenho diabetes, não fumo, tenho 35 anos e sou ativo no trabalho. O tratamento endovascular pode ser uma opção? Só se tiver varizes, aí é meio... geralmente a gente acaba encontrando a causa trombótica em mais de 70% dos casos. Quer dizer, não é porque ela não faz tudo direitinho que tem a doença mesmo. A grande maioria tem. Tenho tendência para trombose venosa devido a uma alteração no sangue. Faço o tratamento com Marevan. Tem como mudar o tratamento convencional para o endovascular? Não. Quais as vantagens? Não tem vantagem nenhuma. Tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento de trombo? Que é uma alimentação equilibrada. Não vai comer tudo na churrascaria. Vai ter outra coisa que os pacientes geralmente, acho que o Roque pode até falar melhor do que eu. Eles tentam evitar verduras, mas acabam comendo muita carne. Aí vão ter infarto miocárdio. Não adianta. Né? Tem algum tipo de alimentação que ajude a evitar o aparecimento de trombos? Como eu falei novamente, não existe mas se você fizer uma dieta com muito colesterol, triglicérides, carboidratos, que evite não tem. Tem que fazer uma coisa saudável, né? Equilibrada. Você tem que fazer uma coisa que seja de acordo com a sua vida saudável, né?
Os esportes radicais, artes marciais e outras atividades físicas podem provocar trombose? Todo o impacto. Eu já tive 2 pacientes com lutadores de MMA, que hoje é a febre, né? Com trombose. Mas os 2 pacientes tinham feito anabolizantes. Anabolizantes? Mas isso aumenta o risco de trombose muito, mesmo. Muito. E você vê a molecada tomando todos esses anabolizantes direto, né? Muito. Isso é uma coisa muito séria e tem que ser evitada. Principalmente nas academias, né? A tentativa de ser um narciso, né? De ter o corpo perfeito. Principalmente esses que fazem competição de fisiculturismo. Eu atendi um paciente que fez um infarto com 23 anos. Ele tomava 30 tipos de anabolizante. Tudo misturado. Quer dizer, um absurdo. O que me deixa preocupado é que muitas vezes é algum médico que prescreve, né? Tem muitos aí que fazem, né? Esses que tratam de exercício e tudo mais. Eu acho que isso aí devia ser preso, um cara que faz isso. Com certeza. Não tenha dúvida. Bom, estamos falando sobre alguns assuntos sobre tromboembolismo, embolias e trombose. Está aqui o Dr. Cirilo respondendo as suas uma semana aqui. Vamos ficar uma semana falando. Mas você pode mandar para cá o seu e-mail através do maissauderadio@cançãonova.com, ou se quiser escrever um e-mail diretamente para o Dr. Cirilo, você pode usar o e-mail dele, que é Cirilo, CYRILLO.filho@incor.usp.br. Cirilo, CYRILLO.filho@incor.usp.br. Mas Cirilo estava falando que a gente tem essa melhoria toda do sistema do aspecto socioeconômico do Brasil, mas com isso também vieram as doenças, né? Das populações mais socioeconômicas mais desenvolvidas também, né? As hepatites e tudo mais. E parece que a hepatite C é uma coisa que hoje está cada vez mais. A hepatite C, do ponto de vista sexual, por exemplo, a hepatite B, a transmissão para o sexual é muito importante. Então vamos fazer uma revisão sobre as hepatites, esse povo que está ouvindo a gente, né? Então você tem a hepatite A, que é a mais comum, né? São vírus, né? São vírus. Todas elas são tem vírus. Hepatite A, B, C e a D, geralmente no Nordeste. Então a hepatite A é aquela mais tranquila. Da infância. Geralmente não é maligna, né? Que não é uma que leva a complicações mais severas. É aquela que a gente ficava 15 dias deitado, né? Tomando leite condensado. E ficava amarelinho. Que não tem nada a ver tomar leite condensado, né? Ficava amarelinho na cama deitado lá. E passava. E no sangue fica lá só um sinal que você teve essa hepatite. Tem lá uma cicatrizinha no sangue. Perfeito, essa não acontece nada. Mas com a melhoria de saneamento básico... Melhorou também, porque ela é transmitida por via oral, por fezes esgoto, também, por tudo, né? Tá. E a hepatite B? Hepatite B é um flagelo, porque pode ser transmitido por transmissão sexual. O próprio beijo pode ser... Hoje em dia a gente fala muito do HPV, que também é um outro flagelo que está chegando na população. E transfusão de sangue, né? Com a transfusão de sangue da hepatite B e C, é zerado, né? Isso é a raridade da raridade, a gente pegar por transfusão de sangue hoje em dia hepatite C e hepatite B. Mas por via sexual, a hepatite B e a via C, na manicure, o dentista que não faz uma adequação do seu material, em muitos serviços de saúde que não façam, pode para a hepatite C, porque não tem vacina. E a hepatite B tem vacina. E hepatite B, o sujeito faz o exame de sangue, eu nunca tive nada, doutor, fui fazer um exame de sangue e mostra que eu tenho hepatite B. Tem que ser tratado. Teve o vírus. Teve o vírus. Não, se teve muitas pessoas têm o contato com o vírus e se o seu próprio organismo tem anticorpo contra o vírus, então você não tudo bem. Fazer nada. Mas esse cara pode doar sangue? Não pode doar sangue. Não pode doar sangue. Perfeito. E o cara com hepatite A pode doar sangue também? Antes dos 10 anos, tudo bem. Pode doar. Depois dos 10 anos de idade não pode. Não pode. Tá, aí vem o cara com hepatite C. Esse é complicado. Esse é complicado. Precisa procurar um serviço especializado. É caro o tratamento. Esse tratamento é prolongado. Tem que fazer biópsia de fígado para ver a magnitude da lesão hepática, o quanto tempo que ele teve essa hepatite C.
É impressionante que os pacientes não sabem que tem hepatite C. Descobre por acaso. Por acaso. Quantos e quantos no consultório já acontece? Eu já te mandei alguns assim. Se faz o exame, aparece o HCV, que é o antígeno. Muitas vezes a mulher vai se depilar com a lâmina barbear do marido e pega. Sexualmente não tanto, mas vai se depilar e pega hepatite. E hepatite B pode dar cirrose hepática, pode dar câncer. C também, né? A C também, as duas podem levar tudo isso. É frequente. 40% levam cirrose. Eu acho que aqui que nós vamos tomar mais cuidado, né? Que ninguém fala muito disso, fica falando só de AIDS e hepatite C por aí à vontade. A causa mais frequente de morte na população profissional de saúde é hepatite C. Na nossa classe. Na nossa classe. Bom, e aí, hepatite D para o pessoal do Nordeste, deve estar ansioso. É endêmica naquela região. Graças a Deus a gente não tem grande problema aqui no... E pega como? Oral? Saneamento básico, né? Isso mas não tem tanta repercussão também? Não tem tanta repercussão que a gente saiba do ponto de vista médico, né? Tá. Mas é uma coisa importante. Bom, Cirilo, chegamos ao fim do programa. Você vê, passa rápido, a gente conversa aqui tão tranquilamente, né? E o papo foi tão gostoso que a gente não percebe. Eu quero agradecer a você, Cirilo, você ter se dignado a vir aqui, você perdeu essa hora. Eu ganhei. Com a sua família. Mas tenho certeza que o povo todo é muito feliz, muito contente pelas informações que você passou. A casa é sua, você está à disposição para voltar quando você quiser, que inclusive precisar divulgar algum trabalho do INCOR, alguma coisa assim, o microfone está aberto para você. A gente agradece essa oportunidade, que acho que é uma oportunidade única, né? Dr. Roque, a gente só tem uma desavença, eu sou corintiano, ele é São Paulino. Bom, ninguém é perfeito, né? Mas de qualquer maneira é uma honra sempre estar aqui na Rádio Canção Nova, Rádio América, né? Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou. Eu quero agradecer a você ter permitido que eu entrasse na sua intimidade, que eu sentasse à beira do seu fogão, que eu sentasse na sua sala, no seu automóvel. E eu quero agradecer a Deus por permitir que nós pudéssemos fazer esse programa para você. Eu peço a proteção divina na semana que vem, e peço a proteção da minha querida Santinha, Nossa Senhora Aparecida, que nos abençoe e nos proteja sob o seu manto azul estrelado. Uma boa tarde e até sábado, se Deus quiser. Santa Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti, em louvor e prece, paz e gratidão, pelas graças alcançadas, choro de emoção, Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és esperança dos pobres errantes, és seguro porto
para os navegantes. Acabamos de apresentar Mais Saúde.